Bom dia, Paulo. Bom dia, os amigos do programa Salada Mista. Nós já abordamos aqui neste mesmo programa a questão das condições que entendemos como precárias e irregulares das pessoas que trabalham nesse período eleitoral. Então, acreditamos ser de importância continuarmos tocando nesse assunto, porque é algo que temos observado. Essas pessoas são tratadas com total desrespeito, desprezo, uma vez que são submetidas a condições de trabalho, muitas vezes até desumanas, uma vez que elas não têm as condições de se utilizarem de um banheiro, de um sanitário para as suas necessidades fisiológicas. Elas trabalham em média 12 a 14 horas por dia, ou de pé, ou sentadas, né? Expostas ao frio, à chuva, ao calor, enfim, a condições que entendemos como desumanas. E, além do mais, a maioria dessas pessoas trabalham nessa atividade de campanha eleitoral, seja carregando bandeiras, cavaletes e outras atividades, não é apenas porque precisam de trabalhar. No nosso entendimento, o que está por trás é a ignorância dessas pessoas, ignorância que não tem nada a ver com brutalidade, e sim a ausência do saber, a ausência do conhecimento de seus direitos. Então, estas pessoas não podem, não devem trabalhar sem as condições mínimas de poder ir a um sanitário, sem as condições mínimas que garante a legislação, tais como a devida anotação da carteira de trabalho, o pagamento de um salário mínimo de R$ 724, a garantia do fornecimento do vale transporte, a garantia de respeito às 2 horas de intervalo para refeição e descanso. Além do mais, é preciso lembrar, repito, que a partir do momento que essas pessoas recebem ordem, determinação de cumprimento de horário e tarefas, essas pessoas são classificadas, consideradas como empregadas desses candidatos. E aí, neste sentido, os candidatos têm a obrigação de respeitar o contrato de trabalho que impõe o respeito à legislação de pagamento de salário, enfim. Agora, o que é que esses trabalhadores podem e devem fazer? Primeiro, não assinar nenhum documento em branco, ou papel em branco, que é muito comum nessas situações. E o que ele for assinar, ele deve primeiro exigir que seja em 2 vias e que passe pela mão de um advogado, de um contador, de alguém que tenha o mínimo conhecimento dos direitos daquela pessoa, dos direitos do empregado, para que ele não seja lesado, como é a prática da maioria dos nossos políticos e candidatos. Portanto, deve ser, inclusive, acredito que o Ministério do Trabalho também tem a competência de fiscalizar, e nós vamos notificar ou dar ciência ao Ministério do Trabalho em Caruaru, para que ele tome as providências que a legislação exige e que essas pessoas não sejam penalizadas, não continuem sendo desrespeitadas, não continuem sendo tratadas como um objeto, uma mercadoria de 3ª ou 4ª categoria, e elas tenham efetivamente, trabalhem, mas o contrato seja respeitado, ou seja, eles tenham a garantia de receber salário, de ter uma jornada máxima de 8 horas de trabalho, mediante a garantia também do intervalo de 2 horas para almoço, fornecimento de vale transporte quando necessário, além de obrigatoriamente a carteira de trabalho. E aquelas pessoas que tiverem a necessidade de obter maiores informações, pode procurar aqui o nosso sindicato, que nós teremos satisfação em passar todas as informações concernente a seus direitos nesse período que eles trabalham de campanha eleitoral.